Minuto Itajubá. Oferecimento. Prefeitura de Itajubá. Governo sério e bom de serviço. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está na Rádio Futura FM 106.9 nesta sexta-feira, sua linda. Sextou, graças a Deus. Feriadão para muitos, dia normal de trabalho para muitos outros. E nós estamos aqui muito felizes com a sua audiência, com a sua sintonia conosco em mais uma edição do nosso programa Minuto Itajubá. Esse é um dos canais oficiais da Prefeitura de Itajubá, governo sério e bom de serviço. Você sabe, toda semana, de terça a sexta, do meio-dia e 15 a 1 da tarde, nós temos um encontro marcado aqui. As principais informações da nossa cidade fácil de ser amada passam por aqui. As notícias atualizadas aí do seu bairro, da sua rua, tudo que você precisa saber que vai impactar o seu dia, você fica sabendo conosco aqui no programa Minuto Itajubá. Eu sou o jornalista Júlio Lemos e é sempre um prazer inenarrável estarmos juntos nesse programa que tem a direção da Kátia Duarte, as reportagens do Thales Mendonça e do Jefferson Lima, o comando técnico do Duarte Pereira e do Guilherme Saraiva. Hoje, sexta-feira, 21 de novembro de 2025. Você conosco também, imagens pelo Facebook, YouTube e Instagram da Prefeitura de Itajubá, no @Itajubá nas redes, o Instagram mais bombado do sul de Minas. O programa de hoje é excepcionalmente gravado, por isso que eu não vou ter o prazer aqui de ler as suas mensagens, mas participe conosco sempre pela rede social. Lembrando que os canais da Prefeitura também à sua disposição todos os dias. O telefone 156, de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 6 horas da tarde. E o Itajuzap, que é o WhatsApp direto da Prefeitura para você fazer contato, falar da sua demanda, crítica, sugestão, a sua contribuição para falar do seu bairro, da pracinha, do parquinho, da escola, da creche, do posto de saúde, sobre castração de animais também você pode falar direto pelo nosso Itajuzap, que é o 359-9892-8863. 99892-8863 é o Itajuzap, o WhatsApp direto da Prefeitura de Itajubá. Muito bom dia para quem não almoçou ainda, boa tarde para quem já almoçou. Vamos juntos, uma excelente refeição para você que está aí a postos. Nesse programa especialíssimo de hoje, eu vou ter o prazer daqui a pouco de conversar com uma turma que enche Itajubá de orgulho, que está fazendo muito sucesso pela repercussão do seu trabalho, um trabalho sério que consegue unir muito bem sustentabilidade, meio ambiente, desenvolvimento sustentável com tecnologia, com inovação, com inteligência artificial. Vou ter o prazer daqui a pouco de conversar aqui nos estúdios com o Renan Kanimura, que representa a Arborizaí Green Tech, uma startup que usa a IA e tecnologia para inovar na arborização urbana, criando cidades mais verdes, inteligentes e seguras. E olha que bacana, eles nos representaram bem demais na COP30, que está terminando hoje, sexta-feira, a COP30 em Belém do Pará, essa conferência internacional das Nações Unidas para tratar de meio ambiente, de resiliência climática, e eles foram premiados top 10 na COP30, representando bem demais a nossa cidade de Itajubá, a nossa cidade fácil de ser amada. E eu quero falar para você guardar aí na sua agenda, salvar no seu calendário, que na próxima sexta-feira, dia 28, teremos a inauguração, o lançamento oficial do grande Festival de Natal de Itajubá, o Festival Brilha Itajubá, o Natal do Brilho nos Olhos. Serão diversos dias de eventos, de atrações, movimentando a cidade em vários espaços culturais, como aqui na Praça Central, Teodomiro Santiago, como no nosso Parque da Cidade, também tendo aí decoração espalhada por vários bairros, como o bairro Rebojão, Novo Horizonte, bairro da Avenida, entre outros. A cidade muito mais linda, mais iluminada. Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonado por esse clima de Natal, essa magia de Natal. É sinônimo de esperança, de renascimento,
nascimento, de alegria, de união, de confraternização das famílias. É um momento fraternal maravilhoso que a gente tem que celebrar aí o nascimento de Cristo e celebrar esse momento tão especial, né? Que deixa as cidades muito mais charmosas, muito mais alegres, cheias de esperança. É o Natal da retomada aqui em Itajubá e você é o nosso convidado especial. Salve essa data, atenção, próxima sexta-feira, dia 28, à noite, no Parque da Cidade, teremos a inauguração oficial do Brilha Itajubá, o Natal do Brilho nos Olhos. Teremos aí depois na sequência, esse é o evento de arrancada, esse é o lançamento oficial. Depois nós teremos aí uma série de atrações e shows locais por vários dias aqui na cidade, shows com bandas da cidade, da região, diversos ritmos, diversos estilos musicais, e teremos no dia 19 de dezembro um grande show com uma atração nacional que vai sacudir Itajubá. Eu já posso falar ou não? Será que eu tô autorizado a falar? Eu tô me segurando, eu tô louco pra dar essa notícia pra vocês aqui, mas fique ligado com a gente no Instagram da Prefeitura, no @Itajubá nas redes, que a gente vai dar mais informações. Mais um grande show nacional. Será que é pagode? Será que é sertanejo? Será que tem os dois? O que será que vai acontecer, hein? Só sei que é bom demais e não tem como duvidar, viu? Vai ser bom demais. 19 de dezembro, um grande show nacional. Teremos também show da virada nesse ano. Teremos o Réveillon com um foguetório maravilhoso aqui na cidade, mas é um foguetório silencioso para não perturbar aí crianças com deficiência intelectual, pessoas autistas, para cuidar também dos nossos animaizinhos, né? Não perturbar com poluição sonora. Então tudo da melhor maneira possível, pensada para a gente celebrar a virada do próximo ano, 2025 para 2026, juntos aqui trazendo alegria, trazendo movimentação no comércio. A gente quer incentivar os empreendedores, os lojistas, os comerciantes, não só do centro, mas também nos bairros, para que possam voltar a recuperar aquele espírito natalino de decorar o seu comércio. Compra na internet, às vezes é baratinho você comprar uma árvore de Natal, uma guirlanda para colocar aí na sua porta, algumas luzes, alguns enfeites, o famoso pisca-pisca. É legal, isso deixa a cidade muito mais linda. É uma grande corrente do bem, é um movimento que vai contagiando, que vai se espalhando pelas ruas, pelos bairros, e a gente quer ver a cidade toda iluminada. Uma cidade fácil de ser amada, é uma cidade também iluminada, iluminada por Deus, iluminada também por esse espírito natalino das famílias, das pessoas, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, idosos, enfim, todos participando, se mobilizando, especialmente você, empreendedor, invista. É o momento de você faturar aí no comércio, de você ter melhores vendas, melhores resultados, e a Prefeitura quer ajudar a estimular o comércio local nesse momento aí que chegamos de confraternizações de final do ano, de Natal. Então é um momento maravilhoso. Também logo teremos a parada natalina tradicional, né, que é promovida pela CDL. A Prefeitura certamente estará junto. Então são várias ações que vão acontecer aqui na cidade, promovendo a alegria, promovendo a comunhão, promovendo a união das pessoas. É momento de paz, é momento de Natal, e a gente quer convidar você a celebrar muito conosco. Então, retomando, próxima sexta-feira, dia 28 de novembro à noite, teremos um grande show, já na abertura, um showzaço na abertura do Natal Brilha Itajubá, o Natal do Brilho nos Olhos, lá no Parque da Cidade. Depois, nos próximos dias, teremos várias atrações, tanto aqui no palco da Concha Acústica da Praça Teodomiro Santiago, quanto no Parque da Cidade, e até o dia 19 de dezembro, quando teremos um grande show nacional, um grande show mesmo, para superlotar o nosso parque no dia 19 de dezembro. E as festividades continuarão até o dia 31 de dezembro no show da virada lá no Parque da Cidade. Decorações espalhadas por todos os cantos, por diversos bairros, juntos promovendo um Natal de alegria, um Natal de esperança, um Natal cheio de amor. É o Brilha Itajubá, o Natal do Brilho nos Olhos. Esse é o nosso programa Minuto Itajubá, aqui na sua Rádio Futura, FM 106.1.
Eu sempre convido você também a acessar o nosso site, o site da Prefeitura, que é itajubá.mg.gov.br. Lá tem notícias atualizadas todos os dias para você ficar muito bem informado sobre tudo que acontece aqui na nossa cidade, fácil de ser amado. Então se atualize com a gente, também siga os nossos canais, especialmente lá no Instagram, no @Itajubá nas redes. Como prometido, quero anunciar aqui o nosso entrevistado especial dessa tarde, dar aqui as boas-vindas a ele, agradecer demais pela sua presença. É uma entrevista muito especial, porque eles representam um projeto que, além de toda a questão da inovação, da sustentabilidade, da tecnologia, além de tudo que eles já fazem, eles ainda representaram tão bem a nossa cidade no maior evento do ano, que é a COP30, essa conferência mundial das Nações Unidas, acontecendo aqui no Brasil, na cidade de Belém do Pará, COP30, e eles foram top 10 na COP30. Arborizaí Green Tech, Renan Kanimura, acertei a pronúncia? Kamimura. Kamimura, muito boa tarde, seja bem-vindo, viu? Prazer, muito obrigado. Um abraço aí para todos os ouvintes aí. Prazer estar aqui com vocês e obrigado aí pelo espaço. Renan, antes de a gente falar do prêmio em si, conta um pouquinho pra gente como é que nasceu essa ideia, o que é Arborizaí Green Tech, como é que nasceu esse grande projeto? Nós ainda não completamos um ano, nós estamos engatinhando aí, nós estamos com 11 meses e alguns dias, no final do mês de novembro agora nós vamos completar um ano. E a Arborizaí, ela nasceu de um projeto de pesquisa dentro da Unifei, né? Hoje é difícil fazer um projeto sozinho, né? Então a gente tem uma equipe muito legal. Então a ideia inicial veio junto com o professor Isaías, né? Que ele é professor da Unifei, do Instituto de Recursos Naturais, e também outros alunos aí da Unifei que já têm uma experiência na área, né? O pessoal, o Aloysio, o Denis, né? Enfim. E aí a gente começou a ideia nossa era como que a gente consegue digitalizar, né, as atividades de realização de um inventário florestal. O inventário florestal ele é uma ferramenta que na engenharia florestal, né, é muito utilizada para você conhecer melhor a sua floresta, você quantificar o volume, quantificar o carbono, saber as espécies que existem na floresta, né, a questão da biodiversidade. Então é uma ferramenta muito utilizada no Brasil, né? O Brasil é um país de essência florestal, né? Enfim, e aí antigamente, né, a gente precisava de 2, 3 pessoas para fazer essas atividades, né? A gente precisava de fita métrica, utilizar escada, né? Então a gente media o tronco da árvore, media a altura da árvore e depois tinha uma pessoa anotando essas informações na prancheta, e aí depois tinha que ter uma pessoa digitalizando essas informações, passando da planilha analógica para a planilha digital. Então você tinha um delay, né, da coleta de dados até os resultados finais e envolvia muitas pessoas, é um processo caro. Então todas essas questões, né, essas barreiras aí do método tradicional, do método que é mais utilizado atualmente, né, a gente foi percebendo que algumas ferramentas já poderiam facilitar isso para a gente, né? Então a gente começou esse teste dentro da Unifei, a gente desenvolveu um aplicativo que ele utiliza o LiDAR Mobile, que é um laser que ele faz uma medição digital, né, do diâmetro e da altura da árvore. E aí a gente tira uma foto, né? Então a gente realiza um inventário florestal com fotografias no celular. Então só aí de início, né, a gente precisava de 2, 3 pessoas, agora uma pessoa só coleta esses dados por inventário florestal, né? Já pensando... Tudo no celular, não precisa nem de uma trena laser, por exemplo. Não precisa de trena laser, não precisa de um GPS, né? Antigamente eu precisava de um GPS para georreferenciar, tirar as coordenadas geográficas. Enfim, então a gente juntou tudo isso no celular, no aplicativo, né? Então eu dou o endereço da árvore, dou a identidade da árvore, a gente indica qual espécie que ela é, qual que é a altura, o diâmetro dela e quantifica o carbono, né, estocado e o volume também para cada árvore. E aí, com essa métrica digital que a gente tira essas fotografias, a gente via essas imagens fotográficas para a nuvem, né? Então a gente criou uma plataforma web também. E a gente trabalhou muito a questão da engenharia de prompt, né? Então, essa engenharia de prompt, ela faz toda a interpretação dessas imagens, né? Então, ela faz essa leitura da fita métrica digital,
ela consegue trazer indicadores de qualidade, né, do processo, ela consegue fazer uma análise em tempo real, né? Eu coleto o dado no meu aplicativo, mando, né, para a nuvem, então ele já me dá o resultado, se a foto ficou boa, se a foto não é de uma árvore, se eu preciso coletar essa informação novamente, né? E naturalmente quantifica o carbono, né, identifica a espécie da árvore, isso tudo, né, com uma pessoa coletando num celular. Então a gente teve uma eficiência operacional, né, um ganho de eficiência operacional muito grande. E aí todo esse processo que eu comentei antigamente, nesse processo tradicional, ele foi 100% digitalizado e automatizado, né? Então eu consigo ter meus resultados em tempo real. Então esse que foi a demanda nossa, né? E a gente conseguiu desenvolver isso dentro do projeto de pesquisa aí dentro da Unifei. Sensacional. Para a gente desenhar, para quem está nos ouvindo, que está recém começando a conhecer a IA, por exemplo, é como se eu tivesse todas as informações de uma árvore específica, eu vou mandar uma foto e ele responde como se fosse um chat GPT, mais ou menos? Ele não é um chat, propriamente dito, mas eu tenho um controle que ele vai falar, olha, Renan, essa foto aqui ela não é uma árvore, tira essa foto novamente, né? Mas eu tenho um prompt dentro do meu sistema que ele consegue entender essas informações e validar essas informações. Se o meu cadastro estiver completo, com todas as informações ok, ele permite eu finalizar. Se o cadastro não estiver completo, ele não permite eu finalizar. Então, por exemplo, assim, faltou uma foto do diâmetro. Eu coloquei o posicionamento dela, identifiquei a espécie, mas eu não coloquei a foto de medição do diâmetro. Aí ele não deixa eu finalizar o cadastro, fala assim, Renan, o aplicativo mandou uma mensagem, ele não fala Renan. Sim. Ele fala assim, você precisa inserir a foto do diâmetro. E aí você insere a foto do diâmetro e aí você consegue finalizar esse cadastro, né? Então ele tem uma engenharia de prompt por trás, né, do aplicativo e por trás do sistema que faz todo esse controle de qualidade. E trazendo acurácia aí, né, e segurança nos dados coletados. Perfeito. E essas informações, então, vão ficar armazenadas na nuvem e isso facilita muito para a gente ter uma análise a médio e longo prazo de dados, de se evoluímos, se melhoramos, se retrocedemos nesse inventário florestal de uma cidade como Itajubá, por exemplo, né? Perfeitamente. O legal, acho que desse ponto de monitoramento, nessa questão temporal, é que é barato para você armazenar uma foto, né? E naturalmente, você fazendo esse monitoramento contínuo, você consegue observar o retrovisor, olhar para o retrovisor com segurança, né? Então você vai lá no seu banco de dados e fala, olha, 5 anos atrás, essa árvore aqui, ela tinha 10 centímetros de diâmetro, ela tinha 10 metros de altura, e depois de 5 anos ela passou por uma poda, ou ela cresceu para 15 centímetros, estocou tantas toneladas de carbono, né? Então a gente consegue acompanhar esse crescimento, né? Acho que eu gosto de fazer uma analogia muito legal para os bebês, né? Porque quando um bebê nasce, né, a gente precisa ir no médico de 1 em 1 mês. Até né? antes do ultrassom, eu tô passando por isso agora. Minha esposa está grávida, cada ultrassom eu vejo a medição que eles fazem, cresceu tantos centímetros. Cresceu tantos centímetros e o peso também, né? Então a gente faz a mesma coisa com as árvores, né? A gente mede a altura que está crescendo, o diâmetro está crescendo e quantifica o peso dela, né, em carbono. Então a ideia nossa também veio muito disso aí, de ter esse cuidado com as árvores, porque quando você planta uma árvore, ela também merece os cuidados como um bebê, né? Ela precisa de uma nutrição, né? De uma rega adequada para ela conseguir crescer e desenvolver sem nenhum problema, né? Enfim, então a ferramenta ela permite esse monitoramento e isso é uma questão muito focada também no mercado de carbono, né? Que a árvore, ela presta um serviço ecossistêmico, né, de sequestro de carbono. Então, ela cresce, né, ela sequestra o CO2 e ela estoca esse carbono no seu tronco, nas folhas, né? E aí, então, ela, com esse sequestro de carbono, ela vai crescendo de tamanho também. Então, com essas fotos ao longo do tempo, a gente consegue evidenciar isso, registrar esse crescimento, né? E quantificar quanto que cada árvore estocou de carbono, né? Qual que foi esse benefício climático, né? Então, dando um exemplo aqui da Unifei, né? Nós fizemos o censo florestal do campus da Unifei. Que é gigante, né? São 36 hectares. Então, eu não lembro os números exatos, mas foram 1.234 árvores, né? Na média aí, geral, aí, um total de
850 toneladas de carbono estocada, né? Cada árvore, em média, aí, 0,8 toneladas de carbono. Mas eu acho que, trazer um parênteses aqui, né, também da ferramenta e a questão da IA, além dessa métrica, né, dessa mensuração dos atributos de uma árvore, a gente conseguiu trabalhar na engenharia de prompt a questão de análise de risco de árvores, né? Então, trazendo um exemplo lá do Censo Florestal da Unifei, né? Então, dessas 1.200 e poucas árvores, a gente mapeou que 300 e poucas árvores têm algum risco, né, lá dentro da Unifei e pode futuramente ocasionar algum problema. Risco de queda, por exemplo? Isso. Então, a gente fez uma classificação de 4 tipos de risco, né? O primeiro é a questão as raízes, né, se tem raízes expostas ou não. Então, isso pode ocasionar um problema de acessibilidade, né? A gente tem algumas espécies que têm afloramento de raízes, né? Então, isso gera um potencial problema, ainda mais em árvores muito grandes, né? A gente avaliou também a questão das raízes, mais focada também nos passeios, né? Porque isso tem um dano na infraestrutura pública, né? Então, paralelepípedo, nas ruas, né? Nos passeios lá do campus. Nós olhamos, nessa questão, olhando para baixo, né? E também a gente olhou para cima, que é a análise de risco com a rede elétrica, né? Porque as árvores, dependendo, né, do local que elas foram plantadas na época, né? Ela pode ter algum problema aí com a rede elétrica, com a fiação, né? Então, pensando em eventos climáticos extremos, chuvas fortes, grandes ventos, né? O risco de quebra de um galho ou queda de uma árvore aumenta, né? Então, a gente conseguiu mapear onde que estão essas árvores, né? E também a gente olhou para as árvores que têm uma proximidade com a infraestrutura do campus também, né? Isso pode trazer outros danos também, quando caindo galho dentro, nos telhados, né? Nos passeios propriamente dito, enfim. Então a gente conseguiu quantificar e mapear essas árvores aí com potencial risco, né? Tudo isso usando engenharia de prompt, né? Inteligência artificial. Fantástico. Na interpretação das imagens. E essa é uma ferramenta que pode ajudar muito as cidades a se planejarem, fazer uma poda preventiva, por exemplo, como organizarem a manutenção das árvores. E é importante que a gente diga também, Renan, que eu fico muito feliz quando a gente visita alguma escola municipal e vê as aulas de educação ambiental ainda em processo embrionário, mas acontecendo, e as crianças tendo a ciência de quão importante é pra gente, enquanto cidade, num período de mudanças climáticas, cuidar bem dessa árvore, né? Isso, e eu acho que trazendo essa importância, secretário, lá na COP também foi lançado o Plano Nacional de Arborização Urbana, né? Uma política pública desenvolvida pelo governo federal, Ministério do Meio Ambiente, e exatamente uma das principais demandas, né, que o Plano Nacional de Arborização traz é como você quantificar e como você mapear esse patrimônio arbóreo municipal, né? Porque você não consegue fazer uma gestão do que você não conhece, né? Do que você não mede. Então, a ideia do plano é trazer essas diretrizes, né, metodologias inovadoras aí, e escaláveis também, né, para que os municípios, prefeituras, estados consigam mapear, fazer um diagnóstico, né, desse patrimônio arbóreo e, de fato, avaliar, né? Por exemplo, assim, esse diagnóstico ele pode trazer diversas informações. Onde que é mais indicado fazer um plantio de árvores? Onde que existem as árvores que têm o maior risco, né? Outro ponto também que eu acho que é muito importante nessa questão de mudança do clima é a questão das ilhas de calor, né? Onde que estão ocorrendo, né, esses extremos de temperatura? Será que não faz sentido a gente tentar fazer uma arborização, né, fazer um plantio de árvores para melhorar um pouco o microclima daquele local, evitar um pouco essa onda de calor? Enfim, então toda essa análise, esse diagnóstico, esse conhecimento aí do patrimônio arbóreo vem a somar e trazer benefícios aí para a população local, para o bem-estar da nossa sociedade. Antigamente, até por falta de instrução, de conhecimento, as pessoas às vezes tinham uma ideia que a árvore poderia até atrapalhar em algum momento, ou então se falava muito, tem que ter uma árvore aqui no pátio para ter uma sombrinha no verão, né? Isso. Mas muito mais do que uma sombrinha, você acabou de citar, por exemplo, a questão do sequestro do carbono. A árvore tem um papel de purificação do nosso ar que é fantástico, né? Que nenhuma tecnologia ainda chegou perto do que a natureza pode proporcionar, né? Exatamente. Eu gosto de falar que a árvore é uma máquina perfeita, porque ela sequestra uma molécula de CO2, né? Uma molécula de carbono, e libera uma molécula de água. Então, ela tira, né, um poluente, que é o
o CO2 e emite uma molécula de água. E a água é a maior demanda na nossa vida, né? Então ela é um processo muito perfeito e ela consegue estocar isso, né? Purificar o nosso ar, melhorar as condições climáticas de temperatura, né? Ela pode proporcionar frutos, alimentos para a gente, né? Uma sombra também, acho que é um grande benefício que uma árvore proporciona para a gente. Enfim, então além da redução da temperatura, né? Com certeza. Então são diversos benefícios aí que as árvores elas trazem para a gente, né? E a ideia nossa é entender isso melhor e planejar melhor, né? Onde fazer essas atividades de arborização. E conhecer também esse patrimônio arbóreo aí dos municípios. Perfeito. Você esteve lá em Belém do Pará, já quero chegar nesse assunto, mas só fazendo um parênteses. Eu morei em Manaus, uma das capitais da Amazônia, aí, capital do Amazonas, uma cidade que eu sou apaixonado, mas a gente vê a discrepância, né? Porque embora seja uma cidade no meio da floresta amazônica, eles cometeram equívocos aí nas últimas décadas, talvez. É uma cidade com pouquíssimas árvores nos centros urbanos. E aí, consequentemente, a gente vê o quê? Cada vez mais um ar denso, poluído, né? Aquelas fumaças tóxicas de um ar impuro que acontece, além da temperatura, que já é naturalmente quente, mas nesse período de mudança climática ainda mais elevada, né? Prejudicando a saúde e a vida das pessoas. Então, como a falta de planejamento lá atrás, mesmo numa cidade, numa região privilegiada, né? Acabou gerando consequências que são difíceis de reverter, né? Com certeza. Hoje, acho que nós temos muita tecnologia, muita pesquisa já, né? Para essa questão da arborização urbana, né? De planejamento, gerenciamento. Então, acredito que essas ferramentas, essas pesquisas, ela vem muito a tentar solucionar esses problemas antigos, né? Então, por exemplo, acho que toda cidade tem esse problema, né? Com o crescimento urbano, algumas árvores elas ficam inadequadas em alguns locais e de repente, né? Fazendo um estudo, uma análise, talvez faça mais sentido retirar essa árvore, porque ela pode estar dando muito problema, está tirando a acessibilidade de carros, de pessoas, né? Ou pode estar trazendo um risco, pode estar com um galho caindo, por exemplo, né? Enfim, então você fazendo uma análise mais completa, você ter essa segurança que faz mais sentido tirar essa árvore, ela pode estar dando até mais prejuízo para o município, por exemplo. Uma árvore que tem uma demanda muito grande de poda, tem galhos muito grandes e dentro de uma praça, um lugar recreativo que tem muitas pessoas, né? Então, acho que isso é um ponto importante aí das tecnologias que a gente tem hoje em dia, né? E também, principalmente olhando para esse lado de legislação, né? Por exemplo, nós estamos em 2025, né? Agora que o Brasil fez um plano nacional de arborização urbana, né? Pensando em políticas públicas, em recursos financeiros também, né? Acho que um grande ponto positivo da COP, né? A gente viu que vários fundos internacionais, várias empresas, né? Estão trazendo aí recursos, né, para investir em atividades de reflorestamento, arborização, conservação de florestas, né? Porque a grande questão é essa, né? Quem que vai pagar essa conta, né? A gente sabe que a gente não desenvolve, muitos municípios não têm esse recurso, né, para desenvolver um inventário florestal, fazer um diagnóstico, um plano municipal, né, de arborização urbana, mas a gente acredita muito que com esse impulso da COP a gente consiga capitalizar aí os municípios, né, os estados aí, para fazer e desenvolver esses projetos, né, e o plano de arborização municipal. E talvez seja muito mais caro a consequência depois, né, de um evento climático catastrófico como houve no Rio Grande do Sul, por exemplo, no ano passado, até essa falta de gestão ambiental, porque ela acaba ficando ainda mais agravada mediante as mudanças climáticas e a gente vê depois um custo irreparável para tentar consertar, né? Exatamente. Eu acho que a grande questão que a gente tem que entender com os ativos ambientais, né, secretário, é que a gente precisa realizar um investimento, né, para que futuramente isso não torne um desastre, né? Eu acho que a gente tem vários exemplos aí, por exemplo, aqui em Petrópolis também, né? Sim. A questão das beiras do rio, das áreas de preservação permanente, né? E acho que é muito parecido aqui com a nossa região também, que tem muitos rios, uma declividade, né?
Enfim, então mapear esses locais, né, fazer uma restauração, uma arborização dessas áreas, uma proteção dessas áreas de risco, né, é fundamental para que a gente não tenha um evento de derrubada aí, né, com chuvas extremas, né, essas decaídas aí desses morros, né. Então é muito importante, de fato, investir, né, nessa que a gente chama de infraestrutura verde, né, para mitigar esses potenciais riscos aí de eventos extremos. Perfeito. Renan, de tudo isso, como é que chegou para vocês esse convite para receber esse reconhecimento público nesse evento gigante que é a COP30? Menos de um ano já conseguiram esse reconhecimento merecido e tão importante. Legal. A Arboriza-I, nós somos incubados na Incite, né, que é a primeira incubadora de base tecnológica aí do estado de Minas Gerais. A gente cresceu dentro do Unifei, já éramos vizinhos, né? Mas a gente conhece também um grande potencial da Incite, da Inovai, né? E a gente se aproximou deles e fomos incubados. E a Incite, ela tem um papel muito importante no início das startups, né, de empresas de tecnologias, para ajudar a organizar a empresa, né, a planejar a empresa, desde questões básicas operacionais, mas questões jurídicas, de captação de recurso, enfim. E aí chegou esse convite para a Incite, né, do prêmio Top 10 COP30, né, da Embrapa, e a Incite encaminhou para a gente, né, pensa muito pela lógica do categoria do prêmio, né? Era uma premiação da Embrapa e olhando muito para a questão do clima, né? Carbono e biodiversidade. Então, a gente recebeu esse convite da Incite e aí escrevemos a nossa proposta, o nosso projeto, né? E aí esse projeto ele passou por um comitê avaliador, né, de algumas empresas da Embrapa, do Ministério da Agricultura, e aí pela qualidade, né, atendendo todos os critérios lá do regulamento da premiação, né, nós fomos selecionados, né, e aí a gente teve esse reconhecimento. O prêmio ele foi organizado pela Embrapa Florestas, né, e a Embrapa é uma autarquia do Ministério da Agricultura e Abastecimento e Pecuária. E aí teve todo um comitê técnico-científico de avaliação do projeto e aí a gente foi reconhecido na categoria de plantações florestais. Então, foi toda essa conexão, né, com a Unifei, com a Incite, que abre essas portas, né, para a gente reconhecer aí editais, né, fontes de captação de recursos, premiações, né, e que naturalmente trazem visibilidade para a empresa, né, para o município. Então, foi toda essa conexão aí que a gente conseguiu e teve esse reconhecimento lá em Belém. Que bacana, que orgulho pra gente, né, pra cidade de Itajubá ter vocês nos representando. Nossos parabéns aí, em nome de toda a cidade, né, não só da prefeitura, mas o município, a cidade de Itajubá tem muito orgulho de ver uma ideia genial que vocês estão cada vez mais evoluindo, né, amadurecendo, e eu acho perfeito quando tem essa fusão de pilares tão importantes, né? Que é o desenvolvimento sustentável, é o meio ambiente, mas ao mesmo tempo com a tecnologia, com a inovação, né? Como que a inovação pode melhorar a gestão ambiental. Isso é fantástico e merece todo o reconhecimento. Parabéns, Renan. Muito obrigado, secretário. Para a gente também é um prazer divulgar, né? Nós temos muito orgulho, porque a Arboriza-I é uma empresa 100% itajubense, né? Todos os nossos colaboradores nasceram em Itajubá, moram em Itajubá, né, estudaram na Unifei, então pra gente é um orgulho mesmo levar o nome de Itajubá e mostrar, né, a quão rica, né, esse capital intelectual aí que a Unifei e outras universidades aí propagam aqui dentro do município, né, então tem muitas mentes brilhantes aí, tem muita coisa legal acontecendo aí dentro de Itajubá e a gente ficou muito feliz aí pelo espaço e agradece imensamente aí esse apoio e a divulgação aí do projeto. Nós agradecemos demais, sejam bem-vindos sempre. A gente gostaria até de ir lá visitar vocês, fazer um Minuto Itajubá especial lá para as redes sociais também. Com certeza, estão convidados. Maravilha. E para quem quiser conhecer mais, como é que faz? A gente tem um site, é o www.arborizai.com.br e se vocês quiserem alguma outra informação também, ela tem um e-mail de contato, o WhatsApp nosso lá no site.
Só entrar lá e entrar em contato com a gente, que será um prazer aí poder trocar uma ideia, passar alguma informação aí que vocês precisem. Excelente. Renan Kamimura, agora acertei, né? Isso. Árvores aí, Greentech conquistou o troféu Startup com a sua proposta voltada à arborização urbana inteligente na COP30. Muitíssimo obrigado, bem-vindo sempre, parabéns, viu? Obrigado, secretário. Um abraço. Abraço. Essa é esse quadro que a gente tem o prazer de fazer sempre, né? Que é de mostrar o que está acontecendo na comunidade Itajubá, né? Essas grandes ideias, grandes projetos que podem melhorar o mundo cada vez mais e nascendo aqui na nossa cidade, fácil de ser amada. De inovação, a gente fala agora de cultura para encerrar com chave de ouro. Kátia, boa tarde. Boa tarde, Júlio. Boa tarde a todos que nos acompanham, Renan, Guilherme. Bom, eu estava conversando ali fora com o Renan, viu, Júlio? E assim, já incrível. Teve uma aula ali já antes, tive, né? eu perguntei, falei, eu vou perguntar, porque eu não ia estar aqui dentro da entrevista, eu vou perguntar para ele o que é. Ele teve toda a paciência do mundo em me explicar. Incrível, assim. Então, assim, parabéns, viu, Renan? Mais uma vez, parabéns para você e toda a sua equipe. Muito obrigado. E agora, vamos falar de cultura. Ô, Júlio, chegou aqui para mim agora um evento que a gente vai ter no dia 22, que vai ser um evento religioso de Santa Cecília. E por que eu vou falar dele agora? Né? Porque no dia 22, após o terço, vai ter uma bênção especial para os artistas. Bacana. Olha que legal, né? Então você aí que quer, né, receber uma bênção, né, dependendo da sua crença, óbvio, a gente deixa aqui, né, que vai ser na rua Dona Anília, Lisboa Sanches 800, que é na Chácara Ramalhete, ali indo para Inhumas, né? Então, você vai lá a partir das 15 horas, depois do terço vai ter uma bênção especial para os artistas. E agora, por falar em artistas, nós trouxemos uma música do nosso menino, do meu, do seu, do nosso menino, Thales Mendonça. Vamos ouvir essa música que eu particularmente adoro. O clipe é incrível. Então, para trazer aí, né, na sua semana, a música A Volta, do Thales Mendonça. E daqui a pouco a gente volta. Minuto Itajubá. Vejo nossa foto ao lado da TV. Lembro dos momentos lindos com você. Como tudo acabou, eu me pergunto por quê. Éramos dois corpos num só coração, duas almas unidas numa paixão, destruídos por uma mentira, uma falsa traição. Como pôde duvidar do meu amor, do refrão mais lindo que a gente cantou? Nossa história teve desencontros, mas não acabou. Volta, que é dona da metade da minha paixão. A outra parte eu guardei no coração, pra eu poder em outra vida te amar. Chama pra fazer amor, tua boca é um paraíso onde eu quero estar. Volta. Vejo nossa foto ao lado da TV. Lembro dos momentos lindos com você. Como tudo acabou, eu me pergunto por quê. Éramos dois corpos num só coração, duas almas unidas numa paixão, destruídos por uma mentira, uma falsa traição. Como pôde duvidar do meu amor, do refrão mais lindo que a gente cantou? Nossa história teve desencontros, mas não acabou. Volta, que é dona da metade da minha paixão. A outra parte eu guardei no coração, pra eu poder em outra vida te amar. Volta pro meu abraço, lhe servir de cobertor.
a paixão, a outra parte eu guardei no coração, pra eu poder em outra vida te amar. Volta pro meu abraço, lhe servir de cobertor. Minha cama te chama pra fazer amor. Tua boca é o paraíso onde eu quero estar. Volta. O nosso menino Thales Mendonça mandando uma super música para fazer a alegria da minha mamãe nessa sexta-feira, que ama a música romântica do nosso menino Thales Mendonça. Júlio Lemos foi ali conversar com o nosso entrevistado Renan, que é realmente incrível, né, gente? Que história. Eu estava conversando com o Renan ali fora, né, e ele estava explicando um pouquinho para mim sobre o Arborizaí, né, sobre como surgiu, e eu estava ali fora, eu não consegui ouvir a entrevista toda. Eu não sei se ele chegou a falar, Guilherme, que a empresa tem menos de um ano, ele falou, e que já ganhou 2 prêmios. Ele falou, gente, olha que coisa incrível. Então, assim, né, são essas pessoas chegando aqui na cidade, né, trazendo aqui, na verdade, para nossa cidade, né, esses prêmios tão importantes. E agora, igual a gente estava conversando lá fora, né, eu e o Renan, a gente estava falando sobre isso, que ele... Na verdade, ele estava, né, trazendo, a gente tem aqui, né, esse polo tecnológico, né, que é a Unifei, que também é muito voltada para engenharia e tal, e ele vem agora com essa parte da ecologia, né, que vem trazer essa parte de cuidar, né, da natureza. Então, assim, muito bom. E deixa eu falar para você também que daqui a pouquinho, hoje, sexta-feira, daqui a pouquinho nós vamos colocar lá no nosso site, tá, a agenda cultural da semana, e eu vou fazer para você também o quadro da agenda da semana, tá bom? Para te ajudar, né, a ver aquele seu programa de final de semana, o que você quer fazer, né? Vou lá trazer as dicas de tudo que a gente tem na cidade, dos eventos da cidade, e eu falo também sempre para vocês, né, que a gente deve também visitar o nosso comércio local, né? Agora, começando esse finalzinho de ano, Guilherme, a gente passa... Hoje eu estava vendo isso, eu estava vindo de carro para cá e a gente vai passando pela Rua Nova, né? Eu passei aqui pela Rua Nova e a gente vai passando pelas lojas, as lojas já se enfeitando, já entrando naquele clima gostoso de Natal que a gente adora, né? Então, assim... vai, né, final de semana, vai visitar uma loja, vai visitar aí o comércio da cidade, vai comer um lanche, vai, né, vamos prestigiar também o comércio da nossa cidade, né, Júlio Lemos? Exatamente, Ana Cássia. Já falei agora. Mas é isso aí, sextou, coisa boa a gente falar de tanta potencialidade, né? Eu sempre falo como é legal a gente... Um dos objetivos desse programa, um dos pedidos do nosso prefeito Rodrigo Vieira, é em tudo que a gente fizer, seja no rádio, seja na rede social, seja nos canais da prefeitura digitais, é a gente potencializar a cidade, a gente mostrar o que acontece na cidade. Sim. Porque eu sempre falo, nós, enquanto Secretaria de Comunicação, a gente não faz apenas a comunicação da Prefeitura de Itajubá, que é uma instituição importante, enfim, que gere o município, mas muito além disso é a cidade de Itajubá. Sim. É as instituições fantásticas que nós temos, como a Unifei, como a Faculdade de Medicina, como o Hospital de Clínicas, como a Santa Casa, como as indústrias que nós temos, Elibras, Mali, Cabelauto, GE, VEG, e essas startups incríveis como a Arborizaí, que eu fiquei encantado pelo trabalho que eles fazem, extremamente necessário, relevante, atual, conectado com uma necessidade mundial. Sim. Não à toa receberam seu reconhecimento no maior evento climático do planeta, organizado pela ONU, dentro da Amazônia, na nossa cidade de Belém do Pará. Então, que orgulho para Itajubá ter tanto potencial com tamanha riqueza assim, né? É isso que eu estava conversando com ele ali fora, né? Enquanto a gente aguardava aqui para ele entrar para falar com você, eu estava conversando exatamente sobre isso, né? De como que e ele me contando também, né? Que ele é um itajubense, ele esteve morando em outros estados, né? Levando o seu conhecimento e adquirindo também conhecimento em outros estados e voltou para cá, né, para Itajubá, e aí se uniu com o pessoal da Unifei e fez essa startup incrível
E eu, há poucos segundos agora, eu estava falando com o Guilherme. Eu perguntei, eu estava ali fora, eu não ouvi se ele falou, né, na entrevista que a empresa tem menos de um ano e é o segundo prêmio dele. Eu achei isso incrível, né? E ele é um rapaz jovem, então assim, é o que a gente já falou aquela vez que entrevistamos a Raquel, né? Como é legal a gente ver pessoas jovens, né, com ideias inovadoras e fazendo a diferença no nosso país. E o melhor, daqui da nossa cidade fácil de ser amada, gente, isso é incrível. Exatamente. Sexta-feira, sextou da melhor forma possível, além do musicano Thales Mendonça. O nosso muito obrigado pela sua audiência e voltaremos semana que vem, dona Kátia. Terça-feira, se Deus quiser, estaremos todos de volta. E aproveitem seu final de semana. Daqui a pouquinho a gente já solta a agenda aí pra te ajudar a se programar pro seu finalzinho de semana. Lembrando, dia 28, portanto, a grande inauguração, lançamento oficial do nosso Brilha Itajubá, o Natal do Brilho nos Olhos, um grande show à noite no Parque da Cidade, decoração espalhada por todos os cantos, por diversos bairros. Teremos atrações também aqui a partir do dia 28 na Praça Central, Teodomiro Santiago. Muita coisa bacana acontecendo no parque, pelos bairros, além de um grande show nacional no dia 19 de dezembro. Show da virada também teremos no dia 31. Nossa, só coisa boa. Foguetório, silencioso, mas iluminado e muito mais. Dezembro eu falo que é um mês bom também, né? A partir do dia 1º, inclusive, né? E finalizando lá pro dia 29. Nossos aniversários. Valeu, Kátia. Bom final de semana. Um abraço a todos. Muito obrigada pela companhia. Até semana que vem. Voltaremos terça-feira, 12h15, com mais um Minuto Itajubá. Lembrando que segunda-feira, 11 horas da manhã, tem o programa Bom Dia Prefeito com Rodrigo Rieira pela Rádio Futura FM, além das rádios Max FM, Rádio Jovem Pan. Excelente, abençoado final de semana a todos. Muito obrigado, um grande abraço e um beijo no coração. Itajubá. Oferecimento. Prefeitura de Itajubá. Governo sério e bom de serviço.